Bom dia, irmãos. Deus abençoe a tua vida. Agradecemos a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Que Deus fale contigo mais uma noite. Hoje pela manhã estivemos ministrando lá na região de Interlagos, na CCR. É a mesma palavra que eu vou ministrar aqui. A Priscila, ela divulgou um pouquinho nas redes sociais aí uma parte do que foi ministrado lá. E claro que aqui dá para a gente fazer com mais calma, tal. Eu espero dar um pouquinho mais de conteúdo, mas que Deus fale à tua mente. Espero que você esteja bem, que vá tudo bem aí na tua casa e na tua família, tá? Nós vamos continuar falando de guerra na mente, né? Essa guerra na mente aqui já é Guerra na Mente parte 8, né? E a gente vai falar sobre bloqueio na mente causa cegueira espiritual. Bloqueio na mente causa cegueira espiritual. Há um texto na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 21, que fala da história de Agar. E Agar, quando eu comecei a montar aqui para a gente falar sobre guerra na mente, né? O que eu quero dizer é que às vezes nós ficamos com a nossa cabeça tão cheia de coisas, tão cheia, mas tão cheia de coisas, que a gente não consegue ver o que precisa ser visto para tomar uma decisão correta, uma decisão coerente. E a palavra de Deus, ela mostra pra gente que quando a nossa cabeça está cheia de muita coisa, quando a tua mente tá ali pensando num monte de problemas, quando a tua mente está ali pensando num monte de problemas, você acaba não enxergando algumas coisas que Deus está te mostrando, porque a tua mente ela está focada só em problemas. Por isso que é importante a gente conseguir ter o controle sobre a nossa mente, sobre o que nós pensamos, sobre as coisas que estão aí navegando na nossa mente. É importante a gente ter controle sobre elas para que a gente consiga raciocinar de forma coerente, correta, e a gente consiga enxergar aquilo que está à nossa frente. A Bíblia conta a história aqui de Agar, por exemplo, né, que é temático, mas um dos textos aqui é de Agar. A Bíblia fala que chegou um dia em que não queriam mais Agar. Então, para quem não sabe, aí apenas contextualizando, Abraão ele era casado com Sara. Abraão não tinha filhos, então a Sara teve a brilhante ideia de pegar a serva dele, a escrava dela, Agar, e dar para o marido dela, para que através de Agar gerasse um filho, e por isso nasceu Ismael. Quando você vê toda essa confusão hoje entre árabes e judeus, ela começou aqui. Foi porque todos os árabes ali eles são descendentes de Ismael, e eles lutam desde sempre contra os judeus, os descendentes de Isaac, filho de Abraão. Mas isso aí é outra coisa, é outra conversa. Mas o fato é que chegou um dia então que Sara pediu para que Abraão mandasse Agar embora, e Deus falou que Abraão podia fazer isso, que ele iria abençoar o filho dele também. E aí o texto na Bíblia diz assim, no trecho quando Abraão despede Agar: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E se sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Aí o texto diz assim, que é importante a gente pegar para o contexto que eu quero falar hoje. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Então, o texto diz que
Agar, ela percebeu que a água dela havia acabado, o filho já estava com sede, a ponto de querer começar a desfalecer e não ter água para dar para o menino. Ela percebe então que o filho dela está a ponto de morrer e por isso ela fica distante, ela deixa ele no local e fica distante dele, se afasta dele. No que ela se afasta dele, um anjo de Deus vem e fala com ela e diz assim que é para ela ir pegar o menino ali, para não temer, que Deus era com o menino. Então, o texto diz que Deus abre os olhos de Agar. E aí ela viu um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre. Agora, Deus teve que fazer um milagre aqui de fazer a água sair da rocha? Deus teve que fazer um milagre de fazer a água aparecer no meio ali do deserto? Não. Deus não teve que fazer milagre algum. Agar, ela estava sentada próximo de um poço e ela não viu o poço. Então, o que Deus fez e enquanto Deus está falando com ela, ela continua não vendo. Então, se tivéssemos que ter um milagre aqui nesse texto, o milagre foi Deus fazer Agar enxergar. Então, Agar, ela estava tão desesperada pelo fato de ter sido mandada embora. Ela não sabia para onde ir. Ela não sabia a quem pedir ajuda. Ela estava num deserto e sem água. E ela estava tão apavorada, já colocou na sua cabeça que o menino ia morrer, que o filho dela ia morrer. Mas, quando Deus ouve o choro, Deus não vai lá fazer um milagre para aparecer água. Deus vai lá abrir os olhos de Agar para ela ver que aonde ela está tem água. Então, Agar, ela não enxergou a água que estava perto dela. Ela pensou que ela e o filho morreriam. E não era uma questão de ver o milagre, e sim de enxergar. Às vezes nós podemos estar pedindo algo a Deus que na verdade já existe. Você está pedindo para Deus fazer um milagre, mas Deus está falando, não precisa fazer milagre para isso, porque já está do seu lado. Já está com você, está pronto. E Deus teve que então trabalhar para que os olhos de Agar vissem o que ela não estava enxergando. Então veja, o fato dela estar meio que apavorada, sem saber para onde ir, com a mente toda perturbada e confusa, frustrada, decepcionada, arrasada, amargurada, isso fez com que ela não enxergasse um poço. Ela não viu que o que ela mais precisava já estava do lado dela. Então, existe um certo bloqueio mental que acontece em nós, nos seres humanos, que de vez em quando esse bloqueio mental nos impede de enxergar as coisas de Deus. E nós vamos falar um pouquinho de que essa cegueira, esse bloqueio mental que causa cegueira em nós, não permite que a gente consiga ver o que Deus vai fazer. É como se, imagina que acabou o arroz na tua casa e você saiu desesperada e foi até o mercado para comprar arroz. Só que quando você chega no mercado, você descobre que não tem arroz e não tem macarrão. E então você entra em desespero. E o que eu quero tentar mostrar biblicamente para vocês hoje é que aquilo que nós precisamos não precisa estar à nossa vista. Aquilo que nós precisamos, ainda que não esteja à nossa vista, ainda que a gente não esteja enxergando, não quer de forma alguma dizer que Deus não possa providenciar. Então, pode não ter arroz em lugar nenhum, mas se você precisar de arroz e pedir a Deus e clamar a Deus, Ele vai fazer o arroz aparecer para você. É interessante que Deus, Ele não precisa de matéria-prima para
nos dar aquilo que nós precisamos. Então aprenda, apesar dos seus olhos não verem, apesar de você não enxergar, Deus pode dar a você aquilo que não existe. A Bíblia diz lá em Gênesis 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Então, tudo que existe hoje, tudo que você vê hoje na Terra, no planeta Terra, não existia. Deus criou tudo, não dá nem para falar que é do zero, ele criou tudo do nada. Né? Ele criou tudo com as suas próprias mãos. Então imagina que você precisa de cimento aí para construir a sua casa. É como se Deus falasse assim: ele faz aparecer o cimento para você. Você precisa de bloco, mas não sabe fazer o bloco, não tem como. Ele faz aparecer o bloco para você. Nós vemos na palavra de Deus que mesmo que o que a gente necessite não exista, mesmo que você não esteja vendo, Deus é capaz de entregar para você. Então nós temos dois movimentos de cegueira espiritual. A primeira é que a nossa mente nos bloqueia de não conseguir ver o que já foi entregue para nós, o que já foi dado. E a nossa mente às vezes pode ficar tão confusa e bloquear os nossos olhos, a gente não consegue ver possibilidades fora da vida natural de que Deus pode nos dar alguma coisa. Então, se você... o homem natural, se você precisa de um mantimento, você vai ao supermercado. Se você precisa se locomover, você vai até um transporte público. Se você precisa de cura, você vai até um hospital. Se você precisa de um conselho, você vai até o amigo. Se você precisa de uma roupa, você vai até uma loja. Então isso tudo é natural. Agora o problema é quando você não tem, ou não vê, ou não enxerga, ou não tem possibilidade de ter o que você precisa. Tipo, o seu problema não é encontrar um mantimento no supermercado. O seu problema é que você não tem dinheiro para comprar. O seu problema não é ir na loja, pegar uma roupa, comprar uma roupa. O problema é que você não tem dinheiro para comprar. Então entenda, aquilo que os teus olhos não vê possibilidade no mundo, você precisa aprender que existe uma possibilidade diferente, que mais para frente a gente vai falar dela. Mas o fato é que se a gente não tratar bem a nossa mente vai nos cegar e não vai deixar a gente ver aquilo que Deus fez e muito menos aquilo que Deus pode fazer. Amém? Então, olha só como Jesus enxerga as coisas de forma diferente. A Bíblia diz aqui na história de Pedro e de Jesus: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre, Jesus, as 2 dracmas? Aí Pedro respondeu: sim, respondeu. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Deus, então, Pedro, ele tem um problema. O problema dele é que ele acabou de ser cobrado nos impostos dele. Aleluia. Ele acabou de ser cobrado nos impostos dele. Ele não tem dinheiro para pagar os impostos. Ele não tem dinheiro para pagar o imposto. E quando ele vai a Jesus, Jesus já sabe de tudo que está acontecendo. E Jesus fala que eles nem deveriam pagar imposto, mas aí é outro contexto. Mas é estranho qual é a possibilidade, qual é a saída que Deus dá a Pedro para Pedro resolver o problema dele. Então imagina, Pedro ele tem uma dívida, estão cobrando o imposto dele. Então, naturalmente, qual é a saída que vem na cabeça de Pedro? Ou pelo menos viria na nossa cabeça: vamos até um banco pegar um empréstimo. Vamos até um amigo ver se ele consegue nos emprestar esse dinheiro. Vamos até
tal lugar que eu conheço uma pessoa e eu tenho certeza que ela me deve dinheiro, eu vou lá pegar o dinheiro que ela me deve e eu vou pagar esse imposto. Enfim, todas as saídas que nós vemos são como as que eu exemplifiquei aqui para você. Nós vemos somente saídas naturais. Agora, quando Jesus está envolvido no contexto, ele consegue enxergar de forma diferente e ele consegue enxergar possibilidades diferentes. Aí, ao invés de Jesus pedir para Pedro, vai até o banco, vai lá ver se uma das minhas discípulas consegue emprestar esse dinheiro, vai lá pedir para Priscila, ver se ela consegue emprestar esse dinheiro para mim. Eles vendem lá tendas, com certeza eles vão ter dinheiro para mim emprestar para eu pagar o meu imposto. Não, Jesus fala para Pedro, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás uma moeda para pagar todos os impostos de Pedro e de Jesus. Pega essa moeda e paga por mim e por você. Quando é que nós pensaríamos? Você já ouviu aquela frase lá? Tá estressado, vai pescar? Quando é que nós pensaríamos que chega para Jesus com um problemaço de uma conta que você não tem como pagar e aí Jesus fala para você, vai pescar? Qual de nós teríamos essa visão espiritual de que a solução dos nossos problemas estaria em pescar? Nunca. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar com a nossa mente limitada, a gente não consegue enxergar possibilidades que somente existem no reino dos céus. Agora, o que a Bíblia diz pra gente? A Bíblia diz de forma muito clara que nós temos uma cegueira espiritual e essa cegueira espiritual ela não deixa que a gente encontre possibilidades diferentes das que a gente já viveu. A nossa cegueira espiritual não deixa que a gente encontre possibilidades diferentes daquelas que a gente já aprendeu. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, você precisa começar a enxergar possibilidades diferentes. De você encontrar recursos em lugares inimagináveis. De você encontrar o que você precisa aonde ele não deveria estar. Aonde ele não deveria estar. Fazendo um adendo aqui, é que nós vemos também que, por exemplo, a nossa mente confusa causa cegueira, e eu vou fazer só um pequeno parênteses aqui, que eu creio que é algo que Deus colocou no meu coração, falta de perdão também causa cegueira. Vou repetir, falta de perdão também causa cegueira. Porque quando você, eu sei que não é o seu caso, mas quando você odeia alguém, quando você está com ódio de alguém, quando você se sente ferido por alguém, e você quer se vingar, então você vai passar o tempo todo na sua mente, você vai passar o tempo todo pensando em como vai se vingar daquela pessoa, de como você vai destruir a vida daquela pessoa, de como você vai acabar com a vida dela. Então, a falta de perdão, ela vai fazer você ficar remoendo o tempo todo que você tem, que poderia estar pensando e enxergando novas possibilidades. Você vai ficar o tempo todo remoendo e pensando na pessoa que te feriu. Então, você vai ficar tão ocupado em se vingar, que você não vai enxergar mais nada na sua vida. Está tão cego pelo ódio, que você não consegue ver nem o que Deus está fazendo por você. Então, falta de perdão também causa cegueira. A solução você já sabe, perdoe e vá pensar em outras coisas. Mas esse é só um parêntese. E a Bíblia diz que o que eu estou falando para você, que a confusão mental, ela te causa uma cegueira de não enxergar as coisas, isso é bíblico, está em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 3, mais especificamente no verso 4, mas no verso 3 diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, está falando de Satanás,
cegou o entendimento dos incrédulos, nos quais Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então a Bíblia diz que as pessoas elas foram cegadas por Satanás para não enxergarem a salvação em Jesus Cristo. De você ler a Bíblia e você falar assim, eu não consigo entender nada da Bíblia. É porque você está cego. Então, se você não consegue acreditar na palavra de Deus, considere isto. A possibilidade de que Satanás cegou. Agora, não diz que ele cegou os olhos, diz que ele cegou o entendimento. Significa que se a sua mente estiver embaralhada e confusa, vai dificultar você de enxergar as coisas que Deus quer que você enxergue. E às vezes, como Agar, ele já colocou uma solução para você do seu lado, é só você ir e pegar, mas você não está conseguindo enxergar isso. Você não está conseguindo ver essa possibilidade, talvez porque Satanás cegou o entendimento. A Bíblia conta para nós de que o rei Saul estava passando por uma grande dificuldade, ele estava literalmente com a mente perturbada, ele estava apavorado, ele não sabia o que fazer, estava totalmente confuso. Deus disse para Saul, quando ele estava vivo, que era para ele matar todas as bruxas, todos os feiticeiros, todos os magos, todos os videntes, todos os médios, todos os necromantes, era para ele matar todas essas pessoas. E detalhe, Saul fez isso. Mas quando Deus se afastou de Saul e o profeta que acompanhava ele, Samuel, morreu, então Saul ficou desesperado. E quando ele ficou desesperado, ele perguntou para o pessoal dele, será que existe alguma vidente ainda por aqui? E aí eles disseram, ainda existe uma. Tipo assim, ainda tem uma que o Senhor não matou. Aí ele fala, ele se disfarça e vai atrás dela. E aí a Bíblia diz assim, Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. Chegaram a mulher e lhe disse, peço-te que me adivinhes pela necromancia, consulta aos mortos, e me faça subir aquele que eu te disser. Então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Respondeu ele, faze-me subir Samuel. Respondeu-lhe o rei, não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo o ancião e está envolto numa capa. Então Saul chegou ao seguinte entendimento, diz o texto, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Bom, então veja, Saul ele estava tão perturbado na sua mente que ele não conseguiu enxergar que ele estava indo consultar um tipo de pessoa que Deus tinha mandado ele matar. Entenda isso. Deus nunca vai precisar usar algo que ele pediu para você matar, eliminar, tirar da sua vida, para te abençoar. E aqui, Saul parece que só tem essa possibilidade agora na vida dele. Então a Bíblia diz que Saul ele vai e consulta aqui uma mulher que fala com mortos. Aí deixa eu te explicar uma coisa para você. Na verdade, algumas coisas para você. Quando Saul foi consultar essa vidente, ela diz que ela vê subindo um homem que já é lá um ancião. Você sabe, né? Que é como se Samuel incorporasse nela. Quando ela diz assim, vem subindo um ancião, está envolto numa capa, então a Bíblia diz que entendendo Saul que era Samuel. Entendendo Saul que era Samuel. Então a Bíblia não diz que era Samuel. A Bíblia diz que entendeu que era Samuel. Saul entendeu, não quer dizer que era Samuel. Sabe quando as pessoas, você vê na televisão mesmo, alguém que diz que recebeu
eu estou recebendo aqui agora Ayrton Senna, escreve com a letra de Ayrton Senna, fala igual a Ayrton Senna, gesticula igual a Ayrton Senna, sabe da vida passada do Ayrton Senna, mas se o Ayrton Senna aparecer para você é demônio, porque Deus não deixa que o morto volte a falar com os vivos. Lucas 16. A Bíblia não deixa, Lucas ou João 16, mas a Bíblia não deixa o morto vir falar com o vivo. Então, todas as vezes que alguém diz que ele está vindo aqui, alguém que morreu, e ela vai falar com você, vai usar aí alguém, não importa quem, não acredite. Você não pode acreditar no que uma pessoa morta, que já morreu, falar para você, ainda que seja em sonho. Se alguém que já morreu, é muito comum as pessoas me dizerem assim: pastor, mas eu acho que esse sonho é de Deus, porque a minha mãe, ela veio falar comigo, eu falei, a sua mãe mora onde? Não, ela morreu faz 15 anos, mas ela me disse claramente no sonho. Eu falei, então não era sua mãe, era um demônio, era uma força demoníaca, era o servo de Satanás. Então a Bíblia diz pra gente de forma muito clara que cristão não consulta espíritos. Entenda isso, todo espírito é mentiroso, só existe um espírito verdadeiro que se chama Espírito Santo de Deus, amém? Então Deus não permite que o cristão tenha contato com mortos, por isso que nós não consultamos ninguém. Se tiver que consultar de alguém, nós falamos com Deus. Todo morto que fala é um demônio, não é necessariamente ou verdadeiramente o morto. Deus não usa mortos para trazer mensagem a ninguém. Deus não usa mortos para trazer mensagem a ninguém. Deus não compactua com demônios, nem com qualquer espírito, a não ser o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito dele. Qualquer lugar que invoca espíritos são inimigos de Deus e não amigos. Isso não é a minha opinião. Isto é Bíblia. Bíblia. Então Saul estava tão perturbado que ele foi e consultou alguém que já morreu. Agora, nós precisamos aprender de que Deus, ele quer ter um relacionamento direto com a gente. Você não precisa de interlocutores. No máximo que você precisa ter na sua casa é ter uma Bíblia, orar e falar com Deus. Você não precisa consultar pessoas que já não estão mais entre nós. Então nunca caia nessa cilada. Nunca caia nessa cilada de que você precisa consultar alguém para que esse alguém te dê uma resposta. Por quê? Porque você tem acesso direto a Deus. Você tem acesso direto a Deus. E aí que entra o que eu quero falar para você, de que tem algo que, na média, nós cristãos não estamos conseguindo enxergar. A nossa mente está tão limitada ao que acontece no mundo, que a gente não está conseguindo enxergar coisas que Deus já deu e coisas que Deus quer nos entregar, porque nós estamos vendo de forma parcial. Nós só conseguimos procurar e enxergar aquilo que nós conseguimos com a nossa visão do mundo enxergar, mas Deus nos convida para ter uma visão espiritual. É você entender aquilo que não está aqui agora, mas está no mundo. Por exemplo, eu ia falar uma coisa aqui, mas acho que Deus não quer que eu fale. Então, vou continuar aqui. Então, nós precisamos pedir e ter de Deus entendimento daquilo que não existe no nosso mundo, mas que existe no reino de Jesus. Quando Jesus veio à terra, ele veio para trazer à terra o reino dele. Então, no reino de Jesus, o reino de Jesus é diferente do nosso reino. No reino de Jesus não tem mais guerra. No reino de Jesus não tem morte. No reino de Jesus não existe cemitério. No reino de Jesus não existe frustração.
não existe depressão, não existe amargura, não existe raiva, não existe ódio, não existe doenças, não existe câncer, não existe pessoas cansadas, não existe o cansaço, não existe fadiga, não existem cegos, não existem coxos, não existem paralíticos, não existem ninguém com nenhum tipo de deficiência. Então, a Bíblia ensina para nós que no reino dos céus, por exemplo, não existe pobreza, não existe falta de recursos, não existe escassez, não existe inflação, não existe desvalorização da moeda, não existe grupo terrorista, não existe inveja, os invejosos não estão lá, não existe ciúme, não existe embriagados, bêbados, não existe nada que você imagine que hoje o mundo está cheio, lá não vai existir, no reino dos céus não existe. No reino dos céus há muita prosperidade, há muita pedra preciosa, há muito ouro, há muito dinheiro, dinheiro que eu digo em riquezas, há muita riqueza, há muito recurso, está disponível para todo mundo. Lá eles não sentem falta de nada. Então a Bíblia diz para a gente que quando Jesus veio à terra e nós cremos nele, então nós passamos a deixar de ser cidadãos naturais da terra e agora nós somos cidadãos do céu. Significa que nosso rei não é o Lula, o nosso rei não é o Bolsonaro, o nosso rei não é o Charles, o nosso rei não é o Biden, o nosso rei é Jesus. Então, tudo aquilo que existe no reino de Jesus está disponível agora para aqueles que creem e fazem parte do reino dele. E todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entrega a vida a Jesus, obedece a Jesus, caminha com Jesus, tem um acesso agora, tanto às coisas do mundo, que são as coisas que eu chamo de naturais, mas você também tem acesso às coisas que não existiria aqui no mundo. Você tem acesso ao reino dos céus. Então o que falta na terra, lá tem abundância. O que você não tem na terra, lá está sobrando. O que é impossível aqui, lá é possível. Então, a nossa mente, ela precisa agora ser desbloqueada nesse sentido. O nosso coração precisa ser quebrantado nesse sentido, de que agora nós somos súditos de outro rei, de outro reino. E do reino ao qual hoje nós pertencemos, não há falta de nada, porque em tudo eles são prósperos. Bom, nós precisamos aprender a ver Jesus como uma fonte de suprimentos ilimitada. Porque Jesus não depende das coisas do mundo para nada. Então vamos supor que você quer muito uma coisa, mas no mundo hoje não tem. Eu vou viajar aqui, vou longe, tá? Vamos supor que você quer um remédio para o seu filho, precisa muito do remédio, não vou nem falar da cura, mas você precisa muito de um remédio, e esse remédio só existe em um lugar do mundo, tá lá na Noruega, e você não tem a mínima possibilidade de comprar ou de fazer com que esse remédio chegue para você. Aí eu digo para você, Jesus tem o que você precisa nas mãos dele. Aí nós precisamos ter uma visão que coloque Jesus em primeiro lugar como aquele que vai suprir as nossas necessidades. Jesus, ele tem o seu próprio depósito de tudo o que nós precisamos, porque tudo o que precisamos ele já deixou estocado, ele já deixou guardado, ele já deixou reservado para entregar. E como que ele entrega para a gente precisa fazer um pedido. Não é para você abrir o aplicativo do Shopee, você precisa orar e fazer o pedido do que você precisa para Jesus. E aí Jesus vai entregar, ele vai lá no depósito dele, que é o maior do que o da Amazon, é maior do que da Shopee, de qualquer outro que você imaginar. Ele vai lá no depósito dele e entrega para você, e de alguma forma o remédio aparece na sua casa. Não estou dizendo para você sentar e esperar sentado, eu estou dizendo para você enxergar outras possibilidades. Amém? Então,
Entenda agora, eu vou voltar no texto aqui de Pedro com o peixe. Pedro precisava pagar o imposto. Deus fala para ele ir pegar um peixe no mar. O peixe, ele não come metal naturalmente. E ainda que ele comesse, colocasse o metal na boca, o peixe, normalmente ele ou engoliria ou colocaria para fora. Mas além de o peixe naturalmente não pegar metal, ele não ia ficar segurando metal na boca. E aí ele leva a moeda até as mãos de Pedro. Jesus disse, tinha a regra, o primeiro peixe que você pegar, lá está o dinheiro. Então Pedro foi pescar o primeiro peixe que veio, ele abriu a boca e lá estava a moeda. E ele pagou o imposto dele e pagou o imposto de Jesus. Quando é que nós pensaríamos em que, para resolver o nosso problema, a gente iria pescar? Agora, não é natural você encontrar uma moeda dentro de um peixe. Agora, para você entrar em crise de vez, principalmente os cristãos antigos, os mais religiosos, para você entrar em crise de vez, e se eu disser que aquele peixe não era daqui? E se eu te disser que aquela moeda não era daqui? E se eu te disser que Deus mandou aquele peixe do reino dos céus dele? E se eu te disser que Deus mandou a moeda do reino dos céus dele? Porque essa é uma possibilidade que a gente precisa aprender a enxergar. A Bíblia diz que quando Abraão foi sacrificar o filho, ele não tinha nada perto dele, ele está ali, ele ia sacrificar o filho. Depois você lê a história, nunca mate o seu filho, tá? Depois você lê a história e aprenda o contexto, que eu já vi isso acontecer, infelizmente. Mas a Bíblia diz que quando ele ia sacrificar o menino, então o anjo falou, não faças esse mal com o menino. E aí diz que quando Abraão olhou para o lado, ele estava no monte, quando Abraão olhou para o lado, ele viu um carneiro enroscado. Então assim, já não é comum ter um carneiro no alto, o carneiro não anda nos lugares altos. E além dele encontrar o carneiro no lugar alto, o carneiro ainda não conseguia sair dali, ele estava enroscado. Nenhuma das duas coisas é tão comum assim, e principalmente acontecer no dia em que você está fazendo sacrifício e que você precisa fazer um sacrifício no lugar de alguém. Isso não existe. Não existe coincidências no mundo espiritual. Então, aquele carneiro, ele não era da terra, ele era dos céus, porque Abraão precisava sacrificar ali para o Senhor naquele dia. A Bíblia diz que Jesus, ele diz assim aos discípulos, vão até tal lugar e lá vocês vão ver o jumentinho amarrado, pega o jumento para mim, tragam aqui, que Jesus ia usar para entrar em Jerusalém, eles vão lá buscar o jumento, e aí Jesus diz assim, e se o homem te perguntar por que você está pegando o jumento, diz para ele que o Senhor precisa. Agora, eu falar assim, olha, o Senhor está precisando, quem é o Senhor? Que Senhor? Então, é o Senhor do engenho, o Senhor da senzala? O Senhor do vilarejo? O Senhor lá da época, lá, o Senhor das plantações, o Senhor do trigo? Que Senhor? Ele não explica. Mas o homem pergunta para os discípulos, tá pegando meu jumento? Aí os discípulos dizem assim, o Senhor precisa. E eles dizem, e o homem diz assim para eles, ok, pode levar. O jumento não era daqui. O jumento não era daqui. E o homem também não era daqui. O homem era do céu. Eu não vou repetir aqui, mas eu já tive um encontro com um homem que Deus enviou para me consolar no momento que eu precisava. Eu falei com esse homem. Quando eu entendi que aquele homem não era daqui, eu fui procurar ele de novo, coisa de segundos. Fui olhar para ver onde ele estava, o homem tinha desaparecido. Porque até o consolo pode vir do outro reino. Vamos supor que não tinha ninguém para me consolar aqui, porque Deus não depende das coisas que existem no mundo. Então não tinha ninguém no mundo naquela hora que eu precisava, não tinha ninguém para me consolar. Então Deus mandou um homem do céu para ir me consolar. Então entenda isso. A gente precisa abrir os nossos olhos espirituais e enxergar que existem inúmeras outras possibilidades de Deus nos dar aquilo que tanto precisamos, e a gente vai parar de sofrer olhando para aquilo que não existe na terra. Ainda que não exista na terra, nos céus existe em abundância, ou no mínimo existe aquele específico para o dia que você precisa.
Então, o jumento não era do céu e o homem aqui, o jumento era do céu e o homem aqui também provavelmente era um anjo que falou com eles. A Bíblia diz que Deus, ele levou o povo ali do Egito. Quando ele vai libertar o povo de Israel, ele manda o povo para o meio do deserto. E quando o povo está no meio do deserto, a Bíblia diz que eles têm fome, então Deus envia pão. Quem foi? Deus foi na padaria, comprou lá vários saquinhos de 50 pãezinhos, que ele já tinha encomendado, porque ele já sabia do problema, e pediu para alguém do Egito ir entregar para eles? Não. A Bíblia diz que quando pediram pão, Deus fez o pão cair do céu. Então aquele pão não era daqui. Aquele pão veio lá de cima. Às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso sustento, porque nós não temos como adquirir. E aí o Senhor está falando assim: você não precisa adquirir todo o seu sustento. Vou repetir aqui de forma diferente. Você não precisa ter dinheiro para tudo que você precisa. Você só precisa ter Jesus em todas as ocasiões da tua vida. Então, veja, no Egito, o pessoal estava cheio de ouro. Os egípcios deram para os hebreus. Quando eles entraram no deserto, eles estavam cheios de ouro, de prata, de coisas preciosas. Do que adianta se não tem pão e nem água para comer? Então, às vezes, o nosso recurso não vai servir de nada. E às vezes nós vamos precisar adquirir recursos do reino dos céus. E como se adquire recursos do reino dos céus? Através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então você tem que parar de olhar para a terra e você tem que olhar para cima. Você tem que parar de esperar das coisas do mundo e começar a esperar as coisas do reino dos céus. Então aqui eles comiam um pão que era fabricado, que a matéria-prima dele, né, como se fosse o trigo, ele é fabricado no reino dos céus. Ele é fabricado lá em cima. Eles comiam um pão preparado no reino dos céus. Teve um dia que eles tiveram sede e não tinha água para beber. Aí a Bíblia diz então que Moisés, pulando muita coisa, Moisés vai até a rocha, ele bate 2 vezes na rocha, na primeira vez e sai água da rocha. Aí nos filmes, para dar uma aliviada para o nosso lado, eles mostram então uma rocha, né? Na verdade a junção de 2 rochas, e bem no meio dessas rochas começa a sair água, né? Para facilitar, tipo, vai que tinha um veio de água ali e de repente explodiu quando Moisés bateu e saiu água no meio ali daquela rachadura ou daquela junção das 2 rochas. Mas quem foi que disse que tinha uma junção entre as 2 rochas? E se a água saiu do meio de uma rocha inteira? Aqui atrás de mim tem uma parede. Então, esquece o banner, enxerga só a parede. Quem foi que disse que precisaria ter uma rachadura aqui, um buraco, e aí Moisés bateu e saiu água? Quem sabe não estava tudo fechado? Era uma pedra inteira. E mesmo assim, de uma pedra inteira, seca, começou a jorrar água. É difícil acreditar nessa versão, não é? Mas a água veio. E não importa de onde ela veio, Deus poderia fazer a água sair de qualquer lugar. Deus poderia falar para Moisés: quebra essa árvore ao meio. Ele quebrasse ali um galho da árvore e do galho da árvore começasse a sair um monte de água. Mas água mesmo, jorrando, que desse para alimentar milhões de pessoas. A água ali deu para milhões de pessoas beberem. Então não era pouca água, era muita água onde não existia água. De novo, não tem água aqui no mundo, mas a água vem do céu. Então quando a água sai da onde não existia, é porque a água não era daqui. É uma água que veio direto lá de cima para cá. Quando Deus viu que Adão tinha pecado, Adão foi lá e cozeu algumas folhas de figo e fez uma roupa para ele. E quando Deus viu a roupa dele, viu que estava ridícula. E a Bíblia diz então que Deus deu uma roupa, uma nova roupa para Adão. Quando Deus deu essa nova roupa para Adão, o que você imagina? Deus sentado
imolando um animal, cortando com a faca, raspando, deixando o couro do animal para secar, pegou uma agulha com a linha, começou então a costurar ali a roupa, sentado na pedra ali, enquanto conversava com Adão, costurando, e aí foi lá, tirou a medida de Adão, e depois voltou, peraí Adão, ainda não tá bom, aí foi lá e preparou na medida a roupa e entregou para Adão usar, e aí se eu te disser que a roupa era do céu? E se eu te disser que a roupa era do céu? Que Deus deu uma roupa para eles, colocou neles uma roupa que foi preparada no céu. E aí Adão vestiu a roupa que não era deste mundo. Porque os recursos que tem para nós agora, eles não dependem mais deste mundo. Os recursos, eles agora podem vir do reino dos céus. Então, de novo, o que você não tem neste mundo, Jesus tem em seu reino. Então, nós precisamos aprender a ver não só o que está no mundo, mas comece a ver o que está no reino de Deus. O que você não tem no mundo, você tem em Jesus. Então, acaba as suas limitações, acaba a sua escassez, acaba com as suas impossibilidades. Porque agora você sabe que antes você estava olhando numa direção que ali pode não ter tudo que você precisa, mas agora você começa a olhar numa direção que tem tudo o que você precisa. Basta você fazer o seu pedido. Basta você fazer o seu pedido. Então, o que você precisa pedir a Deus? O que você precisa pedir a Deus? O que os teus olhos dizem que não tem a mínima possibilidade de você ter, e você já tem até desistido de ter ou de ser alguma coisa, porque os teus olhos não conseguem enxergar essa possibilidade aqui no mundo. Que tal você, a partir de hoje, passar a olhar para Jesus e entender em Jesus até onde você pode chegar? As tuas limitações não podem estar nas coisas do mundo. Se alguém for nos limitar de alguma coisa, que seja Jesus Cristo, que seja pela vontade dele. Então você precisa orar. É o conselho que eu te dou. Fala: Senhor, mude a minha forma de pensar. Lembra, nós estamos na Guerra na Mente, parte 8. O bloqueio mental causa cegueira espiritual. Então você tem que falar: Senhor, trabalha na minha mente para que a minha mente consiga enxergar e o meu entendimento consiga enxergar. Lembra? O Deus desse século cegou o entendimento e por isso a gente não consegue ver. Então, primeiro, não é Deus abrir os olhos, é Deus abrir a nossa mente. Deus libera a minha mente, destrava a minha mente, para que a minha mente consiga compreender as possibilidades que existem no Senhor. Quando a sua mente compreender as possibilidades que existem no Senhor, então os seus olhos vão começar a enxergar mais longe. Quem sabe vão conseguir enxergar outro reino. Ao invés de enxergar a escassez desse mundo, a sua mente vai te levar a enxergar coisas que Deus tem, que Jesus tem no reino dele. Então ore: Senhor, mude a minha forma de pensar. Segundo, ore: Senhor, me cure da minha cegueira espiritual e me ajude a enxergar aquilo que já está disponível, já está do meu lado e eu não vi. Me ajude a ver aquilo que já está do meu lado e eu ainda não vi. Que o Senhor nos ajude com isso. É uma oração minha também, porque pode ser que Deus já fez coisas por mim que eu não estou conseguindo enxergar. Senhor, me faça ver o que já está disponível para mim. Senhor, me faça ver o que o Senhor tem no reino dos céus para mim. Senhor, me faça enxergar as novas possibilidades que não estão no mundo. Então precisamos, eu estou parecendo o Kiko aqui, né? Quando vai chutar a bola. Mas nós precisamos entender: no mundo de escassez existe um reino de prosperidade. Então, o reino de Jesus está disponível para todo aquele que crê em Jesus. Então, quando alguém te falar que não tem jeito, você não guarda isso no coração.
Você então vai orar a Deus e falar: Senhor, eu quero saber a tua opinião, eu quero ouvir a tua voz. Então que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor abra os teus olhos. Lembra ali dos servos, eu não lembro se era Elias ou Eliseu, mas tem ali o servo, acho que é de Eliseu, tá ali o servo, a casa deles lá é cercada, e aí vão matar o profeta, o servo deles sai ali da casa e vê o exército inimigo, fica apavorado, dizendo: vamos morrer. Corre, chama o profeta está calmo. Quando o profeta sai da casa, ele olha, vê o exército inimigo, mas permanece calmo, e aí a oração do profeta é: Senhor, faça, pedido pelo servo, faça os olhos dele enxergar o que eu estou vendo. Um conseguia ver, o outro não. E aí o servo dele olhou, depois que o profeta orou, o servo olhou e viu que havia um exército de Deus maior ainda do que aquele exército que estava atacando. Então tudo que eu estou falando aqui para vocês é bíblico. Agora é com você de acreditar ou não. Que Deus te dê sabedoria. Não acreditar na palavra de Deus, é claro, pesquise, vê se pode ter falhas, mas não acreditar, uma vez que você entendeu que é a palavra de Deus, isso mostra cegueira espiritual. Mas que Deus retire de você, hoje, agora, em nome de Jesus Cristo, toda a cegueira espiritual da tua vida. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua casa, a sua família e a sua semana. Em nome de Jesus, amém.